Olá, bom dia. Estamos de volta aqui para mais uma aula, né? O assunto de hoje é poema visual. De novo, eu sei que vocês já tiveram aula sobre poema visual, uma aula de português sobre poema visual, mas a gente vai abordar algumas outras características, certo? E mesmo que algumas das características sejam as mesmas, é bom que reforça. Então, vamos lá. Primeiro, quais são as origens do poema visual? De onde foi que esse poema surgiu, que esse tipo de poema surgiu? Primeiramente, para a gente chegar nas origens, a gente tem que relembrar o conceito da última aula que eu expliquei para vocês a diferença entre poema e poesia. Como eu falei, a poesia ela é a essência e o poema é a forma. Então, no caso, você pode ter uma dança, que é uma dança, não é um poema, mas que é uma dança que contém poesia, certo? Porque poesia é a essência da dança. Você pode ter uma peça de teatro que seja uma peça de teatro que contenha poesia, mas não é poema. Poema é a forma, é estruturado em estrofes e versos. Dito isso, a gente tem um movimento literário chamado concretismo, que chega no Brasil por volta meados ali, meados significa metade, para quem não sabe, então em meados dos anos 50 ali. Então, no caso, eu estou me referindo a 1955, 1956. E o concretismo é justamente um movimento literário que tenta acabar, não acabar, mas ele não se utiliza muito daquela estrutura de poema, que são as estrofes e os versos como essa estrutura daqui. Então o concretismo ele parte muito mais para uma abordagem visual dos poemas. Então você tem alguns tipos você tem alguns textos que eles não vão ter aquela estrutura de poema, mas eles vão conter poesia. A essência daquele texto está indicando alguma coisa relativa à emoção do autor, certo? Tem um caráter muito subjetivo e o autor prioriza a forma como ela está sendo passada e não mais a estrutura como era com os poemas. É dentro dessa perspectiva que surge o poema visual, certo? Então a gente tem alguns poemas visuais, como esse daqui, por exemplo, em que você percebe que ele não tem uma forma bem definida e ele é muito mais visual, você percebe mais o texto por conta do que você está vendo e não por conta do que você está lendo estruturalmente como era no poema, certo? Então, o poema visual ele é muito mais imediato. Caso você bate o olho no poema visual e você percebe que ali tem alguma coisa diferente. E essa característica a gente pode perceber ela dentro de uma perspectiva das funções da linguagem. Para quem não lembra, lá na primeira unidade a gente viu um pouquinho sobre as funções da linguagem. Então a gente tem lá a função metalinguística, a gente tem a função emotiva, a gente tem a função apelativa, conativa, enfim. E entre essas funções da linguagem, a gente tem também uma função poética da linguagem. A função poética ela vai estar muito mais interessada na forma como a comunicação acontece, certo? Então, na forma como a gente percebe o texto. E é justamente isso que o poema visual traz à tona quando a gente o estuda. O textual que ele recebeu influência ali de um movimento literário dos anos 50. E então dos anos 50 para cá a gente já tem aí 70 anos. Porém, o poema visual ele tem uma característica interessante que ele conseguiu se moldar muito ao tempo que a gente vive hoje, esse tempo da internet, esse tempo das redes sociais. A gente tem, por exemplo, a tecnopoesia. A tecnopoesia é um gênero textual que é um poema visual, essencialmente é um poema visual, só que ele se adapta à internet, então e às tecnologias. Então a gente consegue ter um poema visual, por exemplo, que se mexe. É interessante também que a linguagem utilizada nos poemas visuais, o poema visual, ele é essencialmente visual, então obviamente a gente tem a linguagem não verbal, que é a linguagem relativa às imagens. Mas a gente também tem a utilização de palavras em poemas visuais. Então você tem também uma linguagem verbal, de fato, porque tem a utilização de texto, tem a utilização de palavras, e não necessariamente essas palavras estão no seu sentido literal. Na última aula a gente viu a metáfora, que a metáfora utiliza
alguns elementos e a metáfora não utiliza o sentido literal das palavras. Então aqui a gente chega num ponto bastante interessante, que é a diferença entre conotação e denotação. Esses nomes eles se referem a basicamente a forma com a qual você está utilizando a palavra. Então você pode usar a palavra no sentido conotativo ou você pode usar a palavra no sentido denotativo. Quando você utiliza a palavra no sentido conotativo, significa que você está utilizando aquela palavra fora do seu sentido literal, fora do seu significado real. Já o sentido denotativo da palavra é o sentido literal, é o que a gente entende, é o significado da palavra em si. E essa é uma característica bastante marcante no poema visual também. A gente viu na outra aula que o poema em si ele tem essa característica de utilizar palavras fora do seu sentido literal. Mas por que isso? Porque o autor, quando está escrevendo, ele está querendo colocar seus sentimentos, suas percepções do mundo para fora. E voltando de novo para o assunto das funções da linguagem, essa é uma característica da função emotiva, ou seja, da pessoa que está falando, da pessoa que está expressando algo. Então, em poemas visuais e em poemas normais também, sem ser os poemas visuais, os poemas que têm aquela estrutura de estrofes e versos, os autores eles estão querendo passar algum sentimento ou a percepção que eles têm a respeito do mundo. É por isso que a gente tem a utilização de sentidos que não são sentidos reais. Para o autor, utilizar uma palavra que não está no seu sentido literal pode significar, pode transmitir melhor, de uma melhor forma, alguma coisa que ele está sentindo. Muitas vezes, quando um autor de um poema está escrevendo, ele não consegue expressar com o sentido literal das palavras aquilo que ele está sentindo. Então, ele pega uma palavra que existe e muda o significado dela para conseguir expressar aquilo que ele quer passar para os leitores. Falando em leitores, qual é o público dos poemas visuais? Todo mundo é público de poema visual. Você pode estar em alguma rede social e pode ver um poema visual, você pode estar navegando em algum site e pode ver um poema visual, e você mesmo pode ir atrás de um poema visual em revista, em livros, enfim. Então todos nós somos públicos. O poema visual é destinado a todos nós, certo? Como eu já falei, ele pode ser veiculado em sites, em revistas, nas redes sociais, e ele tem esse objetivo de entreter as pessoas que estão apreciando ali aquele poema e tem o objetivo de fazer com que as pessoas compreendam os sentimentos do autor daquele texto. Então, por hoje é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E até a próxima aula. Tchauzinho.